Boa noite. E o irmão Sol, então, hoje vai fazer a prece inicial para nós. A todos votos de muita paz. Agora vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos nessa adorável sala, Senhor, na certeza de podermos, Jesus, contar com a vossa luz, com o vosso amor, com a presença, Senhor, dos mentores dessa sala, que vai possibilitar, Jesus, que nesse instante, todos nós possamos receber, Senhor, os ensinos desta noite. Não vim destruir a lei, Jesus. Que ainda rogamos também, Jesus, essa mesma bênção ao nosso irmão Beato Costa, de modo que sua voz, seus sentimentos possam afetar a todos nós, possa penetrar, Senhor, essas sementes em nosso coração e que isso possa frutificar, fortalecer, Jesus, os nossos sentimentos. Ser conosco nesse momento, Jesus, e durante todo esse instante da nossa reunião. E muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder falar, conversar e de levar até o pensamento, Jesus, a Deus nosso Pai. Muito obrigado, Jesus. É de muita emoção esse instante. Que assim seja, que fiquemos todos na paz de Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar em mais esse momento, em mais esse encontro em que estamos aqui em busca do aprendizado sobre as leis da vida, o entendimento quanto à nossa missão espiritual, efetivamente percebendo qual é o nosso grande desafio nesse momento da nossa evolução. Eu, antes de mais nada, gostaria de perguntar se o som está chegando bem aí para todos. Ok, muito bem. Então, nossos agradecimentos à coordenação da Sala Falando Espiritismo na Rede Amiga, o nosso reconhecimento à bondade da coordenação do site Falando Espiritismo, esse site que vem efetivamente oferecendo um grande contributo para que o movimento espírita possa crescer cada vez mais em qualidade. Para nós hoje é também um momento de extrema emoção podermos trabalhar novamente com vocês. Então nós vamos pedir a Jesus que realmente nos envolva, que Jesus mais uma vez possa se fazer presente nos nossos lares, nas nossas famílias, para que através da sua luz, da sua presença, da sua bondade, nós possamos efetivamente ganharmos em qualidade na vida. As 4 últimas semanas de trabalho, nós tentamos desenvolver junto com vocês a temática em torno da passagem de Jesus entre nós. Obviamente que sem a pretensão de abordar aspectos mais contundentes da sua vida, mas trouxemos algumas reflexões como Jesus o Mestre, Jesus o Senhor. Refletimos com você sobre a questão proposta por Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 12, quando ele se intitula A Luz do Mundo. Esse trabalho nós desmembramos em 2 encontros, que efetivamente, sendo o primeiro mais reflexivo, o segundo a gente tentou trabalhar dentro daquela análise do versículo, procurando interpretar junto com vocês, enfim. E hoje nós nos propusemos
a trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda para nós o primeiro capítulo, quando Kardec vem trazer a abordagem de Jesus quanto a não vim destruir a lei. Antes de entrarmos propriamente no texto, vale situá-lo dentro do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, a partir do versículo 17, que é um texto intitulado O Cumprimento da Lei e dos Profetas. Então, eu vou pedir a vocês a vênia para que eu possa fazer a leitura de alguns versículos. Então vamos começar pelo versículo 17, capítulo 5 de Mateus, versículo 17, para quem gosta de acompanhar. Escreve assim o evangelista, as palavras de Jesus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu volto a perguntar, o som está chegando bem para todos? Posso continuar? O som está bom? Charri, nosso querido Juarez, boa noite para todos. Então, meus queridos amigos, nesse momento nós vamos encontrar aqui essa passagem, quando Jesus no monte, envolvido pelos seus discípulos e pela multidão que efetivamente os acompanhava, naquele momento, após trabalhar os aspectos das bem-aventuranças, de apresentar para nós a questão de todos nós como a luz do mundo, né? Apresentar para nós a necessidade de nos adequarmos no conserto do caminho, como o sal da terra, ele vem efetivamente nos mostrar que durante toda a história da humanidade, ele enviara os profetas, os avatares, os missionários, que tiveram a missão de ir preparando o caminho para que ele, a posteriori, viesse ao mundo para dar cumprimento a tudo que foi para nós ofertado. É muito importante a gente refletir, porque quando ele diz assim, que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, ele vem nos mostrar alguns pontos importantes, como que, num primeiro momento da nossa caminhada evolucional, o que efetivamente vai, vamos dizer assim, vai auxiliando os grandes movimentos da evolução, é o plano da nossa inteligência. É o movimento em que o nosso campo intelectual vai se desenvolvendo para que a gente possa ir deparando com a realidade que está à nossa volta. Isso dentro de um mecanismo assim bem simples de entendimento, a nos mostrar que na evolução, primeiro nós vamos recebendo aquele toque que vem de fora, para que a gente possa ir elaborando e de alguma forma ir criando, vamos dizer assim, condições de apropriar as induções e ao mesmo tempo nos inspirando nesses movimentos para que a gente possa caminhar na vida dentro dos planos da sementeira, da semeadura, e assim, a partir do momento que nós semeamos, nós vamos colhendo. Dentro desse processo do aprendizado, a lei, ela vamos dizer assim, para nós, de extrema importância no direcionamento da jornada. Agora,
O que vale para nós também refletirmos que a lei ela é interpretada, ela é compreendida de acordo com a nossa posição espiritual. Por isso que durante toda a história da humanidade, nós vamos encontrando aqueles que vieram para trazer aspectos, vamos dizer assim, da lei em seu sentido que busca efetivamente nos colocar naquela condição de sentir a importância do mecanismo da vida. Moisés, para os judeus, representou o grande legislador, o grande profeta, que veio através das induções do mundo maior, auxiliar na libertação do povo hebreu, do jugo do Egito, e ao mesmo tempo trazer aquele grande norteamento que acabou se transformando num código de comportamento, num código de vida, numa doutrina em seus aspectos religiosos. Então Moisés, vamos dizer assim, ele teve a missão de, no tempo e no espaço, sintetizar todo o mecanismo da lei que vinha sendo trazido gradativamente pelos espíritos mais evoluídos. Então ele deixa para a grande família hebraica o seu roteiro, o roteiro de vida. E Jesus, como judeu, da tribo de Davi, ele efetivamente vem falar para aqueles religiosos de então, que já estudavam estas leis, que em momento algum ele tinha a pretensão de mudar o curso da história, no seu sentido da evolução natural. Que ele estava naquela condição de, como um mestre, mostrar caminhos, vamos dizer assim, mais fáceis, caminhos mais objetivos, oportunidades mais claras, para que o entendimento de tudo aquilo que os profetas vieram ao longo do tempo, semeando, sulcando a terra dos corações. E isso para nós é de extrema importância, porque isso aponta algumas reflexões que eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar. Como que, por exemplo, a evolução não dá saltos, nós vamos dentro do processo do aprendizado entre dores, prazeres, buscas, entendimento, decepções. Nós estamos como imersos num grande oceano em que a escola da vida vai projetando para nós os aspectos do nosso crescimento, do nosso burilamento íntimo. Porque como espíritos fomos criados simples e ignorantes, mas com uma potencialidade inestimável na nossa intimidade, a buscar sempre a perfeição, a buscar sempre a felicidade, as conquistas, buscarmos sempre os aspectos que são legítimos do espírito. Só que, como nos lembra o Brás, o decálogo, ele efetivamente veio nos auxiliar de uma forma sintética no entendimento. Porque, até diga-se de passagem, o Brás, se você me permite, eu gostaria de lembrar que o aprendizado ele se dá no mecanismo da síntese e da análise. Ou seja, muitas vezes nós necessitamos de muitas informações para depois a gente aprender ou buscar substancializar isso, resumir o que a gente vem recebendo. Ou seja, nós vamos recolhendo aquele conteúdo de vida, aquelas lições que passam a ser importantes para nós num determinado momento. Mas chega um instante em que nós, depois de recolhermos na síntese dos ensinamentos, nós somos convidados a novamente analisar esses ensinamentos de uma forma detalhada. O que eu quero dizer com isso? A chegada de Moisés representou para nós um marco de fecundação, se eu posso assim dizer. Um ponto extremamente valioso
para que pudéssemos, nessa grande jornada, organizarmos os planos das nossas, vamos dizer assim, das nossas condutas. Tanto que nos ensina Allan Kardec, no próprio capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés teve que trabalhar numa síntese, trazendo os 10 mandamentos, que é a lei divina, promulgada no Monte Sinai, que se tornou referencial para a lei civil e disciplinar, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, Moisés teve que desdobrar, ele teve que ampliar o que era divino num contexto de uma adequação no sistema, vamos dizer assim, da legislação do homem, naquele momento de muita barbárie, naquele momento de muitas dificuldades, né? Onde a dureza do coração que imperava. Por isso é que, enquanto, por exemplo, nos 10 mandamentos, ele nos aponta a importância de amar a Deus no seu sentido amplo, de honrar pai e mãe, de guardar o sábado, que são os 3 movimentos positivos dos ensinamentos. E se vocês nos permitirem, a gente volta nesse assunto na semana que vem, detalhando os 10 mandamentos, se vocês estiverem de acordo. Eu fiz essa proposta para Jean-Henri. Mas voltando, ele traz a síntese, mas depois ele tem que fazer a adequação, tanto que a síntese é divina. Os 10 mandamentos, no seu sentido espiritual da palavra, da essência que ele oferece, ele é inderrogável, ele é extremamente atual para nós. Mas as leis que ele decretou para aquele povo que precisava de norteamento no deserto, que se respalda no olho por olho, dente por dente, e só aconteceu efetivamente porque ele percebeu que o povo ainda estava muito distante. O povo ainda tinha muita necessidade de tempo, de espaço e de misericórdia para entender o que efetivamente ele tinha sintetizado nos 10 mandamentos. E conforme nós falamos anteriormente, 3 mandamentos positivos e 7 no seu sentido impeditivo, não é? Quando ele fala não matar, não furtar, enfim, impedindo que nós pudéssemos continuar perambulando nos caminhos da libertinagem. Era necessário ordem, era necessário disciplina para que o progresso se estabelecesse. Então Moisés representa a síntese da lei de justiça, que veio, conforme a gente vem estudando, veio chegando para os povos em todos os tempos, até aquele momento em que o legislador hebreu traz o conteúdo, como nos lembra Emmanuel no livro Consolador. Ele traz os aspectos da lei para o povo, vale a gente lembrar que Moisés foi um iniciado egípcio, ele estudou com os grandes mestres de Tebas, e quando ele vai fazer o seu trabalho junto ao seu povo, efetivamente ele vai trazer aqueles códigos que eram iniciáticos dentro dos templos sagrados do Egito, para popularizá-los, no seu sentido assim, de esparramar, no seu sentido de divulgar, de semear com uma amplitude que pudesse atender a todas as pessoas, em todos os povos, em todos os tempos. Por isso é que Moisés, ele efetivamente é o legislador que nós devemos nos curvar em face a todos os decretos que eu costumo bater na tecla, se vocês me permitem, na ousadia afirmar que nós ainda estamos muito distantes de compreender Moisés. Nós ainda temos dificuldades, porque nós adulteramos, nós matamos, né? Nós ainda cometemos, nós temos comportamentos que são verdadeiras aberrações perante Deus, que deveríamos amar sobre todas as coisas. E hoje com Jesus a gente
já tem a informação de que amar a Deus é cumprir a obra dele, é realizar o que ele nos coloca como um plano que vai nos colocar na condição de espíritos felizes, de espíritos puros. Então nós estamos distantes de efetivamente de observar a pungência dos ensinamentos que estão contidos no Antigo Testamento, não é mesmo? Enfim, a gente aqui em Belo Horizonte, durante muitos anos, nós tivemos a oportunidade de estudar o livro Gênesis de Moisés, e nós, com a chave que a doutrina espírita nos oferece, foram momentos de profundas experiências ao nível do aprendizado, das reflexões, e para compreender que o que está no Deuteronômio, o que está no Êxodo, enfim, no Pentateuco mosaico, ele tem aspectos de profundo simbolismo, e que nós ainda somos muito incipientes, somos infantis, como fala Emmanuel, para penetrarmos território adentro ali, o que para muitos é superado, né? O Antigo Testamento, para alguns espíritas, tem até resistência quando se fala das leis. Então, sem querer entrar no mérito, porque a gente respeita a opinião e as necessidades de cada um, mas nós precisamos de compreender a importância, porque ele veio, Moisés, como um grande precursor, né? Se assim nós podemos ousadamente associar até com a figura de João Batista, que também foi um precursor, a preparar o caminho. E quando Jesus vem dizer que não vem destruir a lei, né, e veio cumpri-la, Allan Kardec escreve para nós no Evangelho segundo o Espiritismo assim: o que vem a ser veio cumpri-la? Kardec diz assim: ele veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, continua Kardec, é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina, da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, trabalhou para nós aspectos da vivência dessas leis, mas ao mesmo tempo também fazendo uma divisão, combatendo os excessos da própria interpretação ou dos próprios textos que foram legados por aqueles continuadores de Moisés. Aí a gente vai entender o porquê que Kardec traz para nós a Moisés trazendo a substância, né, a síntese da lei de justiça, e Jesus trazendo para nós o grande movimento do amor. Então, com isso, se vocês também nos permitem, a gente poderia aqui agora associar de uma forma rápida a necessidade de trabalharmos casando a justiça e o amor, não é? A misericórdia de Deus se expressa nas leis genuínas da justiça. Certa feita, nós, nessa sala bendita, que nós estamos tão felizes de estar participando, nós citamos um pensamento de Emmanuel, e se vocês nos permitem, eu vou repeti-lo. Quando Emmanuel foi questionado sobre como nós poderíamos entender a lei de justiça, né? Melhor dizendo, a diferença entre a justiça divina e a justiça dos homens. E Emmanuel define para nós que a lei de justiça se expressa em misericórdia, enquanto a lei de justiça dos homens cheira violência. Então aí é que está um ponto. Lá atrás, os próprios textos foram utilizados por nós para respaldar o excesso de justiça, né? Ou seja, adequando aos nossos interesses. Enquanto que Jesus vem nos dizer que em verdade é necessário buscarmos nesse fundamento da justiça um mecanismo de organização para que a gente possa nos preparar para viver o amor. Vamos ser um pouco práticos, né? Ou tentar pelo menos. O que nós estamos tentando fazer na sala?
falando Espiritismo na Rede Amigo, não é? Nessa data de hoje, dia 10 de maio do ano de 2012, às 20 horas e 54 minutos. Cada um tem o seu motivo, né, Pedrinho? Ricardo, o Juarez, Jandira, o Brás, a Rosângela, o Irmão Sol, a Márcia, o nosso querido José Aparecido e tantos outros que podem estar nos ouvindo na primeira página do site Rede Amigo. O que nós viemos fazer aqui? Temos os nossos motivos pessoais, não é? Seja a dor, seja a ausência, seja a escassez, seja o abandono, seja a traição, seja a doença, seja a curiosidade, seja a alegria, seja o entretenimento, seja a busca de informações, não é? Seja estamos aqui pela necessidade de nos abraçar como amigos, não é mesmo? Seja a Xanri, que está nessa sala, administrando a sala como uma apóstola de Jesus, realizando um trabalho, não é? O Juarez, que é o mediador, realizando também a sua missão. De nossa parte, estamos aqui para falar um pouco, para ver se a gente consegue assimilar um tanto mais, cada um com a sua necessidade. Mas se a gente for pensar bem, dentro dessas necessidades, a misericórdia da providência divina está nos abraçando e nos concedendo um caminho para percorrermos no plano da justiça. Ou seja, nós estamos aqui para aprender a compreender essa lei. Se vocês me permitem, eu gostaria de voltar ao próprio texto de Mateus, porque Kardec faz um estudo apenas, não é? Do capítulo, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Nós fizemos a leitura até o versículo 19. Então eu vou reler, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que ele está querendo dizer? Vê se eu vou ser ousado ou vou sair aqui do norte do estudo. A lei estabelece um grande programa da nossa evolução. A nossa evolução está sob a égide de inteligências de altas expressões, que estão cuidando de cada um de nós como filhos legítimos do Pai. Nós somos filhos, e como filhos, o nosso querido Paulo de Tarso, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, eu não vou localizar o texto aqui agora, a sua carta aos Hebreus fala sobre a diferença em sermos herdeiros, filhos, não é? E sermos servos. A lei, para nós, ela tem uma expressão legítima de auxiliar os filhos no encaminhamento da perfeição. Então nós estamos aqui debaixo de profundas expressões de misericórdia, aonde os espíritos, sem que a gente saiba claramente, sem que a gente perceba objetivamente, os espíritos estão nos inspirando a estar nessa sala nesse momento. Veja se eu vou ser ousado, porque eu tenho para mim que eu não consigo mensurar o esforço que foi para a espiritualidade para conseguir me colocar aqui às 20h30 para discutir esses assuntos com vocês. Pode ser que muitos dramas, muitos problemas, eles minimizaram para que eu conseguisse chegar aqui. E eu não estou dando nem conta de que problema é esse. Mas eles não revelam para que eu possa me sentir confiante de que o esforço foi unicamente meu. Exclusivamente dependeu da minha vontade de estar aqui. Não é? E é melhor, Avanildo, é melhor que a gente pense assim mesmo. Que eu é que tentei. Fui eu que trabalhei. É melhor. Para que a gente possa trabalhar a convicção de que nós estamos fazendo o melhor. Estamos fazendo o certo. Mas a humildade me visita agora, inspirado, quem sabe, até pelos legisladores dessas leis soberanas. A humildade vai me visitar e eu tenho que aprender a render graças.
render graças acima de tudo, por tudo, pela vida e por essa oportunidade. Mas já que ela se fez real, o meu instante aqui é de procurar compreender essa lei que foi criada para filhos, que sou eu, mas que de alguma forma eu preciso, ao interpretar essa lei, fazer com que essa lei me mostre quais são as minhas concupiscências, quais são os meus erros. E quando a lei se expressa no campo do meu entendimento, Paulo de Tarso, em Romanos, nos seus primeiros capítulos, ele vem falar que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, por eu ser carnal, o que quer dizer isso? Isso são linguagens simbólicas. Ele quer dizer, se eu sou carnal, não, todos nós somos espirituais. Mas nós estamos vibrando na faixa das questões carnais, da emoção, da sensação, do prazer, do pé na terra. Então, ainda vibrando nessa faixa, o simbolismo de Paulo está dizendo que eu sou carnal. E se a lei é espiritual, a lei ela objetiva a vida. Embora eu julgue que a lei represente para mim a morte. A Paty está perguntando se tem som. Vocês estão me ouvindo bem? Eu interrompo aqui porque essas perguntas me deixam em dúvida. Peço resposta. Ok, som ok. Obrigado, Pedrinho. Nossa, que resposta. Agora eu vejo que foi Pentecoste. Todo mundo entrou em cena. Assim que é bom. Então, sai e retorna, Paty. Mas sai e volta mesmo. Volta mesmo, porque nós estamos... Só de falar que você está saindo, nós já estamos com saudade. Porque o Evangelho não fecha a porta. O Evangelho abre portas. Então, voltando. Então, para mim, quando a lei ela é compreendida, e como eu estou ainda nas faixas da inferioridade, a lei acaba se expressando para mim como uma significação ainda de morte, de dor, de culpa, de medo, de insegurança. E na realidade não é o objetivo da lei. Tanto que Jesus define para nós que Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos. Então a lei ela não significa o objetivo dela não é para matar ninguém. Como diz Paulo agora, eu me recordo das expressões do benfeitor, quando ele define que se a lei é para a vida, quando eu morro, só há uma dica para que eu possa novamente encontrar o caminho. É permitir que o Cristo renasça na minha intimidade. Porque a ressurreição do Cristo, ela significa não só para nós, que somos espíritas, a imortalidade da alma, não é? Que o espírito não morre, o que morre é o corpo físico, e a humanidade, como quase que a maior parte dela precisa de entender isso, imortalidade da alma. Mas eu tenho para mim, querido Urbano, que está chegando agora, e os demais, a Rita, que estão aí há mais tempo. Eu tenho para mim que para nós a ressurreição do Cristo deveria ser observada com olhos de mais misericórdia, no seguinte sentido: a ressurreição do Cristo não deve significar para nós apenas a esperança que nós não vamos morrer, porque ninguém morre. Vou repetir, a gente aprende isso, a alma é imortal, mas a ressurreição do Cristo deveria representar para nós o soerguimento dos escombros da dor, o levantar-se em meio à poeira da rebeldia, né? Vamos dizer assim, nos redirecionar embora os espinhos dilacere. A ressurreição do Cristo
deveria representar para nós esperança, que nós vamos voltar amanhã lá naquela repartição e conseguir resolver aquela equação que eu não consegui resolver hoje. A ressurreição do Cristo deveria para nós significar, vamos dizer assim, consolação, porque aquele irmão que está doente lá na nossa família, ele está doente, ele não é doente. A doença é passageira. Não é? Se a doença, por exemplo, levá-lo à desencarnação, é porque a lei que ele implementou dentro dos planos da intimidade dele exige isso. Porque a lei não vem nos punir. Nós é que vamos nos ajustando dentro desse contexto dessa lei. Em cada atitude, em cada reflexão, em cada momento de oração, em cada momento de troca de vibração, como esse agora, Juarez. Estou te vendo de alguma forma com a alma, meu querido irmão. Continue firme aí, porque a gente sabe que a maré não está para peixe, né? Não é assim que fala aí para a turma que está aí no litoral. A maré não está para peixe. Tem hora que a sensação que a gente tem é que a gente está remando contra a maré, não é assim? Que os ventos não são favoráveis, como a gente falava lá em Roma. E na realidade a lei aponta para nós um privilégio sagrado. Um privilégio sagrado. Esse é um pensamento de Emmanuel. O privilégio de servir. Isso é o ponto que nós precisamos entender. Não é mesmo? E Jesus, então, ele não é um simples legislador moralista. Não é? Jesus aponta para nós a misericórdia de Deus. Ele apresenta para nós Deus, o Senhor da vida, como um Pai que está nos auxiliando nessa grande jornada. Por isso é que ele não vem destruir a lei. E o interessante, não é? Já que nós fomos ousados em reler o versículo 18, quando ele fala que nem um jota nem um tio se omitirá da lei, porque nós, enquanto não estivermos plenificados no contexto da lei, nós não estaremos efetivamente fechando o ciclo do aprendizado. Semana passada nós trabalhamos lá na FEAC, aproveitamos para convidar os nossos irmãos para acessar o feac.com, não é? FEAC com 2 S, tá, gente? .com. Nós temos realizado o estudo do Livro dos Espíritos, inclusive nas sextas-feiras a Rede Amigo Espírita está transmitindo ao vivo e eu convido vocês. Não é? Temos irmãos de outras terras nos acompanhando. Obviamente que eu digo que é um estudo muito singelo, muito simples, mas é feito com muito coração. Né? A pergunta sobre o que significa FEAC, vou abrir um parênteses, significa Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Tá? A Chanri está tentando transmitir na sala amanhã. Tá aí o convite. Mas voltando, nós trabalhamos na semana passada nós fizemos um estudo e nos relembramos que a nossa vida ela abre e fecha ciclos. O estar cumprindo toda a lei é realizar com magnitude os nossos compromissos dentro daquele espaço, daquela dimensão que o Senhor da vida nos confiou. Por exemplo, junto com o filho, junto com a esposa. E aí eu posso até dizer que numa relação a dois, quantos ciclos se abrem, quantos ciclos se fecham? Uma relação aí de um casal que já perpassou aí 20, 30, 40, 50 anos, vai entender o que eu estou dizendo. Porque tem muitos jovens aí como eu, não é? Que eu só estou na teoria, viu, gente? Só estou na filosofia. Mas tem jovens aí que eu convido para a gente estudar junto essas matérias. Mas a turma que está aí há mais tempo aí na reencarnação, né? Eu não vou citar o nome deles não, porque senão eu posso me complicar espiritualmente com eles. Mas essa turma aí vai nos dizer, numa relação a dois, quantas fases, né? Quantas vitórias, quantos pontos que foram
que a gente sente que foram de realizações, de conquistas, mas quantos movimentos que a gente sente que nós deixamos a desejar, quantas aberturas que não foram ainda concluídas, realizações que estão sendo postergadas, não é? Então eu falei numa relação a dois, né, de um casal que está há muito tempo, para simbolizar isso, porque se dá em todas as relações. E por que não pensar? Isso se dá dentro do nosso plano operacional, na nossa própria intimidade, né? Ou seja, na nossa intimidade nós temos pontos que a gente já percebe ter sido conquistados. Tem outros que a vida vai oportunizar que a gente volte, não é? Porque nós adiamos, nós postergamos, ou porque a gente não deu conta mesmo. Então o Cristo vem para nós para viver isto. E por que o Cristo viver? O Cristo, como nós fizemos os estudos nas semanas anteriores, né? O Cristo legislador, o Cristo governador, o Cristo mestre, o Cristo Senhor, em todas as dinâmicas ele vai estar presente com esses aspectos. Mas eu gosto muito, depois de trabalhar nessa linha, colocar o Cristo na intimidade nossa, para que seja operacional, porque senão fica religioso, fica filosófico, fica longe. Vamos pensar numa coisa, né? O Cristo operacional em nós, ou seja, o amor, as virtudes, a paz, que é o prêmio do bom combate, se estabelecendo dentro desse movimento da justiça. Porque como nós falamos, até inspirados em Paulo de Tarso, que quando a gente descobre a lei ocasiona, ela oportuniza dentro de nós a morte, né? Porque quem não sabe da lei, viu, Rita? Quem não conhece a lei, o que ele faz é lei. Vamos estudar as cartas aos Romanos. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. Mas quando eu descubro a lei opera o pecado em mim. Ou melhor, eu descubro o pecado, e o pecado me leva à morte. Só o Cristo ressuscitado que efetivamente é o plano que nos tira do marasmo, da treva, do sofrimento. Só o Cristo. Agora, nós queremos falar que é o Cristo interno. É essa força, esse potencial, essa centelha divina que está dentro de cada um de nós, meus queridos irmãos, que nós precisamos de investir, nós precisamos de acreditar. Então o capítulo Não Vim Destruir a Lei, esse grande estudo que Allan Kardec vem trazer para nós em cima dessa passagem de Jesus, ele apresenta também o Espiritismo como uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Qual que é o grande lance do Espiritismo, então, nesse contexto? O Espiritismo é uma ciência que veio sendo revelada desde que o mundo é um mundo. Desde que os egípcios se aportaram aqui, por que não dizer os próprios arianos, os hebreus, todos eles vieram trazer aspectos do Espiritismo ou do espiritualismo dentro desse contexto de mediunidade, de relação com os espíritos, enfim. Mas a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, aqui é o ponto. Eu gostaria de frisar, colocar em negrito, em caixa alta. É uma ciência nova, porque ela vem não só revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, mas ele vem nos mostrar como isso funciona, através de uma metodologia, de uma organização, de uma doutrina que que foi organizada pelos espíritos superiores, tendo em Allan Kardec o pedagogo dos novos tempos. Então o Antigo Testamento, que foi personificado em Moisés, o Novo Testamento, que foi personificado em Jesus,
O Espiritismo não tem personificação. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos. E ela é estudada nos mundos, como nos afiança Emmanuel. Não é? Então, por que nós estamos falando isso? Porque para nós contextualizarmos a aliança da ciência e da religião, nesse grande movimento da nova era, nós precisamos de estudar, nós precisamos de mergulhar, nós precisamos de analisar, tirar as próprias conclusões, para que a lei da vida seja por nós, vamos dizer assim, engrandecida, não no plano da intelectualidade. Nós não estamos aqui para nos transformarmos em grandes religiosos, não é isso, Décio? Nós estamos aqui para nos tornarmos catedráticos de espiritismo. Nós estamos aqui para nos tornarmos homens de bens, tendo na doutrina espírita o nosso ponto de apoio nesse grande momento da nossa evolução. Por isso é que os espíritos vêm falar sobre a nova era. Moisés veio trazer o monoteísmo, não é isso? Mas não foi um monoteísmo de um pai apenas para os hebreus, um pai para a humanidade, não é isso? Tendo os hebreus como instrumentos, médiuns que tiveram a grande missão de trazer essa unicidade para a Terra, como os egípcios trouxeram a ciência, o espiritualismo dos hindus. Cada povo que veio das estrelas, dos mundos, das outras esferas, auxiliar o encaminhamento planetário. Então, se a moral de Moisés, que foi apropriada daquele estado de adiantamento lá atrás, nesse momento, Allan Kardec, simbolicamente, ou seja, a doutrina espírita vem resgatar os ensinamentos mosaicos, mas numa dinâmica diferenciada dos novos tempos. Por isso é que, se a gente for prestar atenção nas leis morais do Livro dos Espíritos, a base dela toda está nos 10 mandamentos mosaicos. Mas Jesus, no seu grande movimento, como aquele que coordena o principado do Espírito, vem nos mostrar que só através do amor é que nós estaremos efetivamente conciliando o entendimento com a prática, definindo que a fé sem obras é morta. A fé tem que ser operacionalizada. Porque se nós ainda não somos filhos, porque muitos de nós não nos sentimos filhos, herdeiros desse grande projeto de evolução espiritual, nós somos servos então. Por isso é que nós servimos tanto a lei no plano intelectual. E por isso somos religiosos hoje. O Décio está chegando à federação, né, Décio? Amanhã eu estou indo para a FEAC. Né? O amigo espírita está chegando aí da casa espírita dele, que ele nos contou que tinha reunião hoje. Muitas vezes nós estamos movimentando dentro de um plano de servir a Deus, mas ainda no movimento que efetivamente nos socializa, nos coloca em condição de nos livrarmos ainda das tendências inferiores. Por isso é que a gente precisa da tarefa, a gente precisa do centro espírita, aquele lugar que é um hospital, que eu sei que é um templo, e por isso é que lá eu até poso de santo, não é? Eu visto a máscara da benevolência. Lá no centro espírita eu sou espírito puro, eu até mudo o tom de voz, não é? Eu chamo todo mundo de meu irmão, não é? Eu ainda sou servo, eu ainda estou seguindo as pegadas dos espíritos que estão lá na frente, eu ainda sou servo. E eis que é o grande lance, né? Que precisamos de aprender para melhor servir. Nós estamos ainda no plano do servir,
para atender às nossas necessidades, ainda vamos dizer assim, a recompor o destino, porque nós estamos nas injunções do passado complicado, né? Nós estamos diante de um mecanismo ainda de prova e expiação. Mas tudo isso, meus irmãos, é um grande recurso didático que a providência divina utiliza para nos colocar realmente naquela condição de filhos. Filhos da luz, herdeiros da luz, agentes da luz, que vamos caminhar vibrando com a luz, vibrando com o amor. Não é isso? Então o versículo 19, para a gente encerrar, diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Como é que nós podemos violar mandamento? Como que nós podemos violá-los? Fica essa reflexão para nós. Nós podemos violar abandonando, desprezando. Nós podemos abandonar violentando. Nós podemos abandonar negligenciando. Nós podemos abandonar de N maneiras, sendo irresponsáveis. Nós podemos abandonar esquecendo dos pais. Podemos violentar, podemos nos rebelar diante do mecanismo da vida, então, de várias maneiras. Nós gostaríamos, queridos amigos, que no encaminhamento do nosso trabalho para os momentos finais, gostaríamos de abraçar a todas as mães presentes na sala, desejando a elas um feliz Dia das Mães, junto com seus familiares, junto com seus amigos, porque no grande movimento da evolução nesse momento, nós precisamos das mães, como homens necessitados da sensibilidade, como filhos necessitados do arrimo, como amigos necessitados das educadoras, como irmãos necessitados da presença amiga. E assim, nesse instante em que o nosso coração se sensibiliza, até pelo agradecimento pela oportunidade concedida, nós gostaríamos então de abraçá-las de uma forma muito carinhosa. E no momento que antecede ao final, eu me permito responder ao Pedrinho, que vem questionar assim: Moisés veio trazer a legislação para todo o povo judeu. Então Jesus veio como legislador de toda a humanidade, Beto? É assim que devemos encarar a missão de Jesus também, como um legislador da humanidade? Há diferença entre mandamento e lei? Gostaríamos, Pedrinho, de dizer o seguinte: que numa análise departamentalizada, Moisés veio trazer a legislação para o povo judeu. Está correto, a história, a cultura. Mas nós precisamos de compreender que ele veio trazer a legislação para todos nós que estamos nos candidatando a sermos judeus, a nos tornarmos filhos da tribo de Davi, compreenderem Abraão, o pai das nações, Isaac, Jacó, todos estes como missionários e irmãos que vieram na vanguarda, observar nos profetas como aqueles pais que vieram em nome do amor salpicar a terra de sangue nos testemunhos pessoais. Todos eles, judeus,
como Jesus também o fora, como os apóstolos mais próximos, né, vieram mergulhar numa tribo, na convivência com os povos, para construirmos o tabernáculo eterno que se faz na intimidade do coração. Este é o grande templo. Mas para a gente entender a importância do templo íntimo, muitas vezes nós precisamos de trabalhar nos templos de pedra, convivendo com os sacerdotes, com os religiosos, das mais variadas condições, aqueles que são representantes na terra de Deus, entrarmos no templo da ciência, no templo da arte, no templo do esporte. Sabe por quê, meu querido Pedrinho? Porque a promessa de Jesus é que todos fazemos parte de uma só tribo, um só rebanho. Um só é o pastor. O pastor é Jesus, meu irmão. Como Moisés, os profetas, dos nascidos de mulher, João Batista era o maior, mas no reino dos céus João Batista era o menor. Todos nós estamos nos candidatando, nos preparando para nos tornarmos discípulos verdadeiramente cristãos, como muçulmanos, como católicos, como protestantes, quem sabe até como ateus. Todos nós estamos em busca da evolução. Bem-aventurado aquele que tem olho de ver, ouvidos de ouvir, para fazer isso de uma maneira consciente. Por isso é que Moisés reencarna, simbolicamente, no nosso campo intelectual, em muitos momentos, como agora. Moisés e um séquito de espíritos, que são legisladores na acepção da palavra. Sabe por quê, Pedrinho? Porque eles vivem a lei de justiça, de amor e de caridade. Este é um homem de bem. Quem vive tem autoridade. Por isso, nós precisamos sair daqui, Pedrinho, amanhã, e pôr o pé na estrada e treinar isto, para que amanhã a gente possa sentar à mesa com Moisés e comer do pão da proposição, o pão que propõe a felicidade. Caminhar com esses legisladores em busca da Canaã prometida, o mundo espiritual feliz, que não está lá em Marte, em Júpiter, que está lá em Alcíone, nas instâncias superiores. O reino de Deus deve ser estabelecido em definitivo no domínio do coração, como ensina Emmanuel. É na morada da alma. Por isso nós só temos que agradecer aos judeus, porque eles vieram para a terra para nos ensinar a importância da família, das raças, da prole, do ensino oral. Eles vieram nos mostrar a importância de acreditarmos em Deus, sermos fiéis a Deus, como foi Abraão, como foram aqueles que conduziram essa grande nação durante tanto tempo. Como também devemos agradecer aos egípcios que nos vieram contar sobre o caminho das estrelas, a navegação no mar da vida, singrando o Nilo que serpenteava as terras áridas daquele Egito que representa o nosso campo mental. Essas águas devem fertilizar a nossa morada, não é mesmo? E nós precisamos de escrever papiros, escrever a nossa história, o livro da vida, com frases de luz, não é? Com parágrafos de ouro da nossa vivência. Como devemos agradecer a grande raça hindu que veio para a Terra para nos mostrar a filosofia, a espiritualidade. Como também devemos agradecer a raça amarela que se aportou aqui para nos trazer a lição do trabalho, do esforço. Como devemos agradecer também a chegada dos celtas,
dos druidas, agradecer aos gregos, remanescentes da Atlântida, agradecermos os incas, os maias, os astecas, agradecer a todos os profetas, agradecer, acima de tudo, a Jesus, o mestre do amor, o exemplo vivo da nossa vitória. Jesus representa o nosso futuro. Jesus representa os nossos sonhos. E eu gostaria então, nesse momento, encerrar a nossa singela e despretensiosa participação, trazendo uma prece feita pela alma bondosa do Espírito Calderaro, e esta está inserida no livro No Mundo Maior, ditada pelo nosso amigo André Luiz, através das mãos amigas do apóstolo dos tempos novos, Francisco Cândido Xavier, aquele que nos conta agora que é possível fazer o que ele fez. Basta a gente aprender e lutar pela renúncia ao ego, abrir mão do que não é bom e privilegiar o serviço. Ora sim, Calderaro. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te, as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à afloração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal.
robustece-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja, que assim seja. Queridos amigos da sala Falando Espiritismo na Rede Amiga, de todos aqueles que estão no site Amigo Espírita, e de todos vocês que poderão nos ouvir nesse território sagrado chamado o coração. Tenham todos uma linda noite de trabalho, aprendizado e interação fraterna no bem. Que assim seja. Desejamos a todos, então, muita paz, Shanri. E assim, nós nos despedimos, comovidos e agradecidos. Obrigado a todos. Nossa, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, querido mestre, amado Jesus. Muita paz, Beto. Muita paz a todos, né? E que nós possamos continuar esses nossos encontros de quinta-feira às 20h30, com esses momentos, né? Bebendo dessas palavras, deste bate-papo, com esse estudo dos princípios básicos da doutrina. É verdade, Pedrinho. E hoje foi Não Vim Destruir a Lei, né? Com o Beto. E na próxima quinta-feira nós vamos continuar, né, Beto? É linda essa prece, né? Fiquei até meio... É muito linda mesmo. Márcia, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos aí que nos ouvem na Rede Amigo Espírita. Nós nos encontramos aqui toda terça-feira às 15 horas com os estudos Educação Mediúnica e também, né, na quinta-feira. Um grande beijo no coração de cada um e permaneçamos com Deus hoje e sempre. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.